Logo após o funeral do meu marido, meu filho me deixou em uma estrada deserta e gritou: "A cidade é logo ali. Vá em frente. Eu vou viajar. Você não vai morrer. Não preciso de uma velha me atrapalhando. A herança toda ficou para mim de qualquer jeito." Contendo o choque, fiquei paralisada e em silêncio. Ele foi embora, me deixando sozinha, sem dinheiro, sem comida, sem telefone. Um mês depois, ele voltou para casa após férias luxuosas. Nem imaginava a surpresa que o esperava. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Os carros pretos já tinham ido embora quando eu finalmente consegui me mexer. Fiquei ali, parada diante da cova ainda aberta, olhando a terra escura que agora cobria meu lindomar. 50 anos juntos. 50 anos de café da manhã, de brigas bobas, de reconciliações no escuro do quarto, de planos que nunca saíram do papel. E agora isso. Um buraco no chão e um silêncio que doía mais que qualquer grito. O coveiro esperava a uma distância respeitosa, apoiado na pá, fingindo que não estava com pressa. Mas eu sabia que estava. Todo mundo tinha pressa naquele dia. Pressa de ir embora, pressa de esquecer, pressa de seguir em frente. Todo mundo, menos eu. Olhei para o lado e vi meu filho Júlio César encostado numa árvore, a uns 20 metros de distância. Ele mexia no celular, os dedos deslizando pela tela com a mesma indiferença de quem confere o placar de um jogo qualquer. De vez em quando ele sorria. Sorria. No enterro do próprio pai. Senti um aperto no peito que não era só luto. Era outra coisa. Um pressentimento, talvez. Aquela sensação de que algo muito errado estava para acontecer. A nora, Patrícia, nem tinha vindo. Mandou mensagem de manhã dizendo que estava com gripe. Gripe em pleno verão. Mentira tão mal contada que nem se deu ao trabalho de disfarçar. Respirei fundo. Passei a mão pelo vestido preto, o mesmo que usei no enterro da minha mãe, 20 anos atrás, e caminhei devagar até Júlio César. Meus sapatos afundavam na grama úmida. O céu estava cinzento, pesado, como se também estivesse de luto. Quando me aproximei, ele guardou o celular no bolso com um gesto rápido, mas não rápido o suficiente. Eu vi o sorriso que ele tentou esconder. "Vamos, mãe." A voz dele era fria, impaciente. "Preciso resolver umas coisas. Nem um abraço, nem um 'sinto muito', nem um olhar de compaixão para a mulher que passou 30 horas em trabalho de parto para trazê-lo ao mundo." "Já?" perguntei, a voz fraca. "Seu pai ainda nem..." "Já, mãe. Não adianta ficar aqui olhando para a terra. Ele não vai voltar." Engoli a resposta que queria dar. Engoli junto com as lágrimas. Deixei que ele me conduzisse pelo braço, com mais força do que o necessário, até o estacionamento do cemitério. O carro dele brilhava sob o sol que começava a aparecer entre as nuvens. Uma SUV importada, preta, com aquele cheiro de couro novo que sempre me dava enjoo. Ele abriu a porta de trás para mim. De trás. Como se eu fosse uma passageira qualquer. Uma desconhecida que ele estava dando carona por obrigação. Entrei sem dizer nada. O que eu poderia dizer? Júlio César deu a volta, sentou no banco do motorista e ligou o carro. O ar-condicionado gelado me atingiu como um tapa. Ele não perguntou se eu queria. Ele nunca perguntava. O carro começou a se mover e eu olhei pela janela, vendo o cemitério ficar para trás. As cruzes, as flores murchas, a figura solitária do coveiro que agora trabalhava para fechar a cova do meu marido. Fechei os olhos. Lembrei do dia em que conheci Lindomar, 50 anos atrás, num baile de São João em Santa Rosa do Viterbo. Eu tinha acabado de me formar professora, cheia de sonhos e medos. Ele era tímido, trabalhava no cartório do pai, tinha as mãos grandes e o sorriso mais gentil que eu já tinha visto. "A senhora me dá a honra dessa dança?" Ele perguntou todo formal, o rosto vermelho de vergonha. Eu ri. "Pode me chamar de você." Dançamos a noite inteira. E quando o sol nasceu, eu já sabia que ia casar com aquele homem. 50 anos. Foram bons no geral. Tivemos nossos problemas, como todo casal, mas nos amávamos. Isso eu nunca duvidei. Abri os olhos e percebi que o carro não estava indo para casa. "Filho, para onde a gente está indo?" Silêncio. "Júlio César?" Ele não respondeu. Os olhos fixos na estrada, as mãos apertando o volante.
Olhei pela janela. A paisagem estava mudando. Saímos da cidade, passamos pelos últimos prédios, pelas últimas casas. Agora era só estrada, mato, cercas de arame. Isso não é o caminho de casa, insisti, sentindo o coração acelerar. Nada. Filho, me responde. Fica quieta, mãe. A voz dele era dura, cortante. Já chegamos. Já chegamos onde? O medo começou a subir pela minha garganta como bile. Tentei me convencer de que era paranoia, que ele estava me levando para algum lugar relacionado ao inventário, talvez. Algum cartório, alguma propriedade que eu não conhecia. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que não era isso. O carro deixou a estrada asfaltada e entrou numa estrada de terra. A poeira vermelha subia em nuvens, cobrindo a paisagem. Não havia casas, não havia placas, não havia nada. Só o mato rasteiro, o sol que agora queimava sem piedade, e o silêncio. 1 hora. Mais de 1 hora naquele carro, sem uma palavra. Eu olhava para a nuca do meu filho e tentava reconhecer nele o menino que eu criei. O menino que corria para os meus braços quando tinha pesadelo. O menino que me fazia desenhos no Dia das Mães. O menino que prometeu cuidar de mim quando crescesse. Onde estava esse menino? O carro parou de repente no meio do nada. Júlio César desligou o motor. O silêncio era absoluto. Nem pássaro, nem vento, nem nada. Só o estalar do motor esfriando e a minha respiração acelerada. Sai do carro. Eu não entendi. Não quis entender. Como assim, filho? Sai do carro, mãe. Ele se virou para me olhar, e o que eu vi naqueles olhos me gelou o sangue. Não havia amor. Não havia remorso. Não havia nada. Agora. Mas, aqui, no meio de... Ele abriu a porta dele, deu a volta no carro e abriu a minha porta com violência. Me puxou pelo braço, os dedos apertando minha carne com força suficiente para deixar marcas. Ai, tá me machucando. Ele não ligou. Me arrastou para fora do carro e eu tropecei, quase caí. Meus sapatos, aqueles sapatos velhos que eu só usava em velório, não eram feitos para terra fofa. Um deles afundou e eu tive que me apoiar no carro para não ir ao chão. Filho, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Júlio César se afastou 2 passos e me olhou de cima a baixo, como se eu fosse lixo, como se eu fosse um problema que ele finalmente estava resolvendo. E então ele falou, as palavras que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Ali é a cidade. Ele apontou para algum lugar à frente, onde eu não via nada além de mato e poeira. Vai em frente, você não vai morrer. Não preciso de uma velha me atrapalhando. A herança toda ficou para mim de qualquer jeito. Eu abri a boca, mas nenhum som saiu. O quê? Consegui finalmente sussurrar. Você ouviu. Ele tirou um cigarro do bolso, acendeu com calma. Papai deixou tudo para mim no testamento. A casa, a fazenda, as aplicações, tudo. Você não tem mais nada. Isso é mentira, eu disse, a voz tremendo. Lindomar nunca faria isso. Pois fez. Tá tudo registrado em cartório. Assinado, reconhecido firma, tudo certinho. Ele deu uma tragada longa, soltou a fumaça na minha direção. E eu não vou gastar meu dinheiro sustentando uma velha que só dá trabalho. Então é isso. Tchau, mãe. Foi bom enquanto durou. O mundo girou. Eu senti as pernas fraquejarem, mas me forcei a ficar de pé. Mas, filho, eu te criei. Eu te dei tudo. Me deu? Ele riu. Uma risada fria, sem humor. Você e o velho tinham obrigação de me dar. Eu não pedi para nascer. Vocês que quiseram ter filho. O mínimo era me sustentar. Júlio César. Acabou, mãe. Ele jogou o cigarro no chão, pisou. Some daqui. Vai para aquela cidade, pede ajuda, se vira. Eu não me importo. Só não aparece em Ribeirão Preto, porque se você aparecer, eu interno você num asilo. Tenho um laudo de um médico amigo dizendo que você tem demência. Tá tudo preparado. Ele virou as costas e caminhou de volta para o carro. Eu corri atrás dele. Com toda a força que eu tinha, corri. Bati no vidro, implorei, gritei. Filho, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Eu sou sua mãe. O vidro desceu apenas alguns centímetros, o suficiente para eu ver o sorriso dele. Era.
Agora é só uma velha no meio da estrada. O vidro subiu, o motor ligou, o carro arrancou, jogando poeira no meu rosto. Eu corri atrás. Corri como não corria há décadas, os pulmões queimando, os sapatos afundando na terra. Corri até não conseguir mais, até minhas pernas cederem e eu cair de joelhos no meio daquela estrada deserta. A poeira baixou devagar. O carro já era um ponto preto no horizonte. Depois, nem isso. E eu fiquei ali, sozinha, sem dinheiro, sem celular, sem comida, sem documento, com nada além do vestido preto de luto e a dor que rasgava meu peito. O sol queimava minha cabeça. Eu estava com sede, estava com medo, estava em choque, mas uma parte de mim, uma parte pequena e furiosa que eu nem sabia que existia, se recusava a aceitar. Meu filho me abandonou para morrer, meu próprio filho. Eu levantei devagar. As pernas tremiam, os joelhos doíam, mas eu levantei. Olhei para a direção que ele tinha apontado. Não via cidade nenhuma. Só mato, só poeira, só vazio. Mas eu ia andar, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Júlio César não ia ter o gostinho de me matar. Não ia. Eu comecei a caminhar. Um passo, depois outro, depois outro. O sol castigava sem piedade. Eu sentia a pele do rosto e dos braços queimando. A boca estava seca, a língua grudando no céu da boca. Cada passo era um esforço. Cada metro era uma vitória. Enquanto andava, eu pensava. Pensava em como tinha chegado até ali. Lembrei de quando Júlio César nasceu. O parto mais difícil que a médica já tinha visto, ela disse depois. 30 horas de trabalho de parto e no final, quando acharam que iam perder nós dois, ele nasceu. Roxo, sem chorar. O médico bateu nas costas dele 1, 2, 3 vezes. E então veio o choro. O choro mais bonito que eu já tinha ouvido. Lindomar estava do meu lado, segurando minha mão, chorando também. É um menino, Carmen. Nosso menino. Nós prometemos naquele dia que íamos dar tudo para ele. Tudo que a gente não teve. Escola boa, roupa boa, comida boa, amor, principalmente. Muito amor. Demos. Demos tudo. Demos até demais, talvez. Enquanto caminhava, uma lembrança veio à minha mente. Júlio César tinha 10 anos. Eu tinha encontrado ele no quintal, segurando um passarinho. Um bem-te-vi que tinha caído do ninho. Achei que ele estava cuidando do bichinho. Mas quando cheguei perto, vi que ele estava apertando. Apertando devagar, com um sorriso estranho no rosto. "O que você está fazendo?" Eu perguntei horrorizada. Ele largou o passarinho, que saiu voando, atordoado, mas vivo, e me olhou com aqueles olhos frios. Queria ver quanto tempo ele aguentava. Eu contei para o Lindomar naquela noite. Ele ficou preocupado, falou em levar o menino num psicólogo. Mas eu disse que não, que era só coisa de criança, que ia passar. Não passou. Aos 15, Júlio César foi pego colando numa prova. A professora chamou os pais. Lindomar queria castigar, tirar mesada, proibir saída. Eu defendi. Todo mundo erra. Ele aprendeu a lição. Não aprendeu. Aos 25, ele pediu dinheiro emprestado para um investimento. 50 mil reais. Lindomar não queria dar. Eu convenci. É nosso filho. A gente tem que ajudar. Nunca devolveu. E quando Lindomar cobrou, Júlio César ficou com raiva. Disse que os pais tinham obrigação de ajudar os filhos, que era ingratidão cobrar. Todos os sinais estavam lá. Eu só não quis ver. E ele retribuiu me jogando numa estrada para morrer. Eu tropecei numa pedra e quase caí. Um dos sapatos arrebentou. A tira que segurava o calcanhar simplesmente cedeu. Tirei os dois e continuei descalça. A terra queimava a sola dos meus pés, mas eu não podia parar. Quanto tempo eu andei? 1 hora? 2? Eu não sabia. O sol tinha mudado de posição, isso eu percebia. Estava mais baixo agora, a luz mais alaranjada. O calor continuava insuportável. Minha garganta estava em carne viva. Eu tentava engolir, mas não tinha saliva. Os lábios estavam rachados, sangrando. Várias vezes eu pensei em parar, em sentar à beira da estrada e esperar. Esperar o quê? A morte, talvez. Ou um milagre. Mas eu não parei, porque cada vez que eu pensava em desistir, eu via o rosto do meu filho.
o sorriso dele enquanto me abandonava. E a raiva, aquela raiva que eu nem sabia que tinha dentro de mim, me empurrava para a frente. Você não vai me matar, Júlio César. Você não vai. E então eu vi, no horizonte, distorcido pelo calor, mas real, casas, telhados, uma torre de igreja, uma cidade. Eu forcei as pernas a andarem mais rápido. Os pés sangravam agora, cortados por pedras e gravetos. Eu não ligava. A cidade estava ali. A salvação estava ali. Demorou mais. Eu não sei quanto. O tempo tinha perdido o sentido. Mas eu cheguei. Uma placa de madeira meio apodrecida anunciava: Vila Esperança, POP 847 habitantes. Esperança. O nome nunca fez tanto sentido. Entrei na cidade, se é que aquilo podia ser chamado de cidade. Era mais uma vila mesmo, um punhado de casas espalhadas ao longo de uma rua de terra. A maioria parecia abandonada. Janelas fechadas, quintais tomados pelo mato, telhados caindo. Eu caminhei pela rua principal, procurando alguém. Qualquer um. Socorro! Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Alguém pode me ajudar? Nada. Silêncio. Bati na primeira porta que encontrei. Ninguém atendeu. Na segunda, mesma coisa. Terceira, quarta, quinta, nada. O desespero começou a apertar meu peito de novo. Eu tinha chegado até ali, tinha sobrevivido à caminhada e agora ia morrer numa cidade fantasma? Então eu vi uma casa diferente das outras. Era pequena, simples, mas bem cuidada. O jardim tinha flores, margaridas, girassóis, algumas que eu não conhecia. As janelas tinham cortinas brancas, limpas, e da chaminé, eu mal podia acreditar, saía uma fumacinha. Alguém estava ali. Alguém estava cozinhando. Eu juntei as últimas forças que me restavam e fui até lá. A calçada era de pedra irregular, e meus pés descalços protestaram a cada passo. Não importava. Eu empurrei o portãozinho de madeira. Ele rangeu, anunciando minha chegada, e atravessei o pequeno jardim. Cheguei à porta. Levantei a mão. Bati. Uma vez. Duas. Três. Passos lá dentro. Meu coração disparou. A porta se abriu. Uma mulher me olhava. Uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque frouxo, avental florido sobre um vestido simples. O rosto dela era bondoso, mas marcado por uma tristeza antiga que eu reconheci imediatamente, porque eu via a mesma coisa no espelho. Ela olhou para mim de cima a baixo, os pés sangrando, o vestido sujo de poeira, o rosto queimado de sol, e os olhos. Meus olhos deviam estar dizendo tudo. Meu Deus do céu, ela sussurrou. O que aconteceu com a senhora? Eu abri a boca para responder, mas o corpo não aguentou mais. Me ajuda. Foi tudo o que eu consegui dizer. Meu filho. E tudo ficou escuro. Acordei num quarto que eu não conhecia. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Lavanda. Os lençóis, o travesseiro, tudo cheirava a lavanda. Um cheiro bom, reconfortante, que me lembrava a casa da minha avó quando eu era criança. A segunda coisa que senti foi a dor. Meus pés latejavam, minha cabeça também. A pele do rosto e dos braços ardia, queimadura de sol. E havia uma sede que parecia vir de dentro dos ossos. Abri os olhos devagar. O quarto era pequeno, mas arrumado. Uma cama de solteiro onde eu estava deitada, uma cômoda de madeira escura, uma cadeira no canto. Na parede, um crucifixo e algumas fotos. Fotos de um rapaz jovem, sorridente, de cabelos escuros. A porta se abriu e a mulher entrou. A mesma que tinha me recebido. Ela trazia uma bandeja com um copo d'água e um prato de comida. Graças a Deus, ela disse, sorrindo aliviada. A senhora acordou. Fiquei preocupada. Desmaiou na minha porta, tadinha. Onde? Minha voz era um farrapo. Onde eu estou? Na minha casa. Vila Esperança. Eu sou Zulmira. Dona Zulmira. O povo daqui me chama. Ela colocou a bandeja na cômoda e sentou na cadeira ao lado da cama. A senhora apareceu na minha porta num estado... Meu Deus, o que aconteceu? Tentei sentar, mas a cabeça girou. Zulmira me ajudou, ajeitou o travesseiro nas minhas costas. Primeiro bebe água, ela disse, pegando o copo e levando aos meus lábios. Devagar.
pouquinho de cada vez. A água era a coisa mais deliciosa que eu já tinha provado na vida. Bebi um gole, depois outro. Queria virar o copo inteiro, mas Zulmira segurava firme. Calma, devagar. Se beber rápido demais, passa mal. Obedeci. Bebi a água aos poucos, sentindo cada gole descer pela garganta ressecada. Depois, ela me deu comida. Arroz, feijão, ovo frito. Comida simples, mas naquele momento era um banquete. Enquanto eu comia, ela ficou ali, em silêncio, esperando. Não me pressionou, não fez perguntas. Só esperou. Quando terminei, quando finalmente senti que tinha forças para falar, eu contei. Contei tudo. O enterro, o carro, a estrada, as palavras do meu filho, o abandono. Zulmira ouviu sem me interromper. O rosto dela foi mudando conforme eu falava, de preocupação para espanto, de espanto para horror, de horror para uma raiva fria que eu reconheci imediatamente. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Meu Deus, ela finalmente disse. Que monstro! Que monstro! É meu filho, eu disse, e minha voz quebrou. Eu criei ele. Eu dei tudo para ele. A senhora deu. Zulmira pegou minha mão entre as suas. Mas algumas pessoas nascem tortas. Não é culpa sua. Será? É. Ela apertou minha mão. A senhora fez sua parte. Ele que escolheu ser o que é. Ficamos em silêncio. Da janela, eu podia ver o sol se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. A senhora fica aqui o tempo que precisar, Zulmira disse. Mas eu nem conheço a senhora. Não quero dar trabalho. Trabalho? Ela sorriu, um sorriso triste. Eu moro sozinha nessa casa há 8 anos. Meu filho morreu num acidente de moto. Meu marido foi embora 2 anos depois. Trabalho é não ter ninguém para conversar. Eu olhei para ela, para as linhas de dor no rosto dela, para os olhos que conheciam sofrimento. Sinto muito, eu disse, pelo seu filho. Eu também sinto, todo dia. Ela suspirou. Mas a vida continua, né? Tem que continuar. Ficamos em silêncio de novo. Um silêncio diferente agora. Um silêncio de 2 mulheres que tinham perdido muito e encontrado uma na outra. Obrigada, eu disse, por me salvar. Não me agradeça ainda, Zulmira respondeu. A gente ainda tem muito o que resolver. Mas por hoje, descansa. Amanhã a gente vê o que fazer. Ela se levantou, foi até a porta. Dona Zulmira? Ela se virou. Aquele rapaz nas fotos, eu apontei para a parede. É seu filho? Ela olhou para as fotos por um momento. O rosto suavizou. É, Gabriel. Ele tinha 25 anos quando morreu. Ela passou a mão pelo quadro mais próximo. Era tudo que eu tinha. Ele era bonito. Era. E era bom. Ela se virou para mim. Às vezes os bons vão embora cedo demais. E os ruins ficam. Ela apagou a luz e fechou a porta. Eu fiquei ali, no escuro, pensando nas palavras dela. Os ruins ficam, Júlio César ficou. E eu estava viva. E de algum jeito eu ia fazer ele pagar pelo que fez. Não sabia como ainda, mas ia. Na manhã seguinte, depois de uma noite de sono interrompido por pesadelos, eu lembrei do bilhete. Estava me trocando. Zulmira tinha me emprestado um vestido simples, de algodão, porque o meu estava imundo, quando senti algo no bolso do vestido preto. Um papel dobrado. Puxei com mãos tremendo. Reconheci a letra de Lindomar imediatamente. Estava meio tremida. Ele já devia estar fraco quando escreveu. Mas era dele. Meu coração disparou. Desdobrei o papel e li. Minha Carmen, se você está lendo isso, é porque eu parti e as coisas não correram bem. Eu sempre desconfiei do Júlio César, mas não queria acreditar. Agora sei a verdade. Procure meu irmão Augusto. Nós fizemos as pazes. Ele tem a verdade. O telefone dele, 11 99847 3621. Perdoe-me por não ter sido mais forte, por não ter te contado antes. Eu sempre te amei. Seu Lindomar. PS. Não confie em nada que o Júlio César disser sobre testamento. Eu li o bilhete 3 vezes. 4, 5. Augusto, o irmão de Lindomar. Eles tinham brigado há 15 anos, logo depois do Natal. Uma briga feia,
daquelas que separam família para sempre. Nunca entendi direito o motivo. Lindomar não gostava de falar sobre isso. Só dizia que Augusto tinha passado dos limites. Desde então, silêncio absoluto. 15 anos sem se falar, sem se ver. Eu tentei intermediar algumas vezes no começo, mas Lindomar era teimoso demais. E agora, esse bilhete, dizendo que eles tinham feito as pazes, que Augusto tinha a verdade. Que verdade? Saí do quarto e encontrei Zulmira na cozinha, preparando café. Bom dia, ela disse, sorrindo. Dormiu bem? Mais ou menos. Mostrei o bilhete para ela. Achei isso no bolso do meu vestido. Meu marido deixou. Zulmira leu, o rosto ficando cada vez mais sério. Então seu marido sabia, ela disse baixinho. Sabia que o filho ia aprontar alguma. Parece que sim. E esse Augusto é quem? Irmão dele. Estavam brigados há 15 anos, mas pelo bilhete parecem que se reconciliaram. Zulmira devolveu o papel. A senhora precisa ligar para esse número. Eu sei. Hesitei. A senhora tem telefone? Ela foi até um armário e tirou um celular velho, daqueles de tecla. Serve? Serve. Peguei o celular com mãos trêmulas. Disquei o número do bilhete. Chamou. Uma vez. 2. 3. Caixa postal. Você ligou para Augusto Moreira. Deixe seu recado após o sinal. Engoli a frustração e falei depois do bip. Augusto, aqui é Carmen, esposa do Lindomar. Seu irmão morreu. Eu preciso de ajuda urgente. Por favor, me liga. É questão de vida. Deixei o número de Zulmira e desliguei. Não atendeu, eu disse desnecessariamente. Ele vai retornar. Zulmira disse com uma confiança que eu gostaria de sentir. Enquanto isso, vem tomar café. A senhora precisa se alimentar. Os dias seguintes foram estranhos. Eu estava presa num limbo, esperando uma ligação que não vinha, num lugar que eu não conhecia, tentando processar uma traição que ainda não parecia real. Zulmira não me deixou ficar parada, ruminando. Me colocou para ajudar na casa, varrer, lavar louça, cuidar da horta. No começo eu achei que era pena, que ela estava me dando tarefas para eu não me sentir um peso. Depois entendi que era sabedoria. Mãos ocupadas deixam a mente mais leve. Conheci a vila aos poucos. Não havia muito para conhecer. Uma vendinha do seu Joaquim que vendia de tudo um pouco. Uma igreja pequena que só abria aos domingos. Um posto de saúde que funcionava quando o médico aparecia, o que era raro. Os moradores eram quase todos idosos. Gente que nasceu ali, viveu ali e ia morrer ali. A juventude tinha ido embora fazia tempo, atraída pelas cidades grandes. Sobraram os velhos, as casas vazias e a saudade. Vila Esperança, eu pensei mais de uma vez. Esperança de quê? No final da terceira semana, eu estava sentada na varanda com Zulmira, descascando milho para fazer pamonha, quando ela começou a falar do filho. Gabriel queria ser veterinário, ela disse, os olhos fixos no milho. Amava bicho, cachorro, gato, passarinho, tudo. Quando era pequeno, vivia trazendo animal machucado para casa para eu cuidar. Ele conseguiu? Ser veterinário? Quase. A voz dela falhou. Estava no último ano da faculdade. Faltava 6 meses para formar. Ela parou de descascar. Ficou olhando para o nada. Voltava de uma festa. Um caminhão atravessou na frente dele. Disseram que foi instantâneo, que ele não sofreu. Meu Deus! O motorista do caminhão fugiu. Nunca acharam. Ela voltou a descascar, mas os movimentos eram automáticos agora. Eu passei anos com raiva. Queria encontrar esse homem, queria... Não sei o que eu queria. Justiça, talvez. Ou vingança. E conseguiu? Não. Ele sumiu. Ninguém sabe quem era, de onde veio. Ela suspirou. Às vezes a justiça não vem, Dona Carmen. Às vezes os maus escapam. Eu pensei no meu filho, no sorriso dele enquanto me abandonava. Nem sempre, eu disse. Dessa vez não. Zulmira me olhou. A senhora vai mesmo ir atrás dele? Vou. Minha voz era firme. Ele não vai ficar impune. Mesmo sendo seu filho, ele deixou de ser meu filho, eu disse, e pela primeira vez eu acreditei nas minhas próprias palavras, quando me deixou para morrer naquela estrada. Naquela mesma noite, o celular de Zulmira tocou. Eu estava quase dormindo quando ouvi.
Pulei da cama e corri para a sala, onde Zulmira já atendia. É para a senhora, ela disse, me passando o aparelho. Alô? Carmen? Uma voz masculina, grave, que eu conhecia, mas não ouvia há 15 anos. É o Augusto. Recebi sua mensagem. O que aconteceu? Contei tudo, de novo, cada detalhe. O silêncio do outro lado era pesado. Eu podia sentir a raiva de Augusto atravessando a linha telefônica. Esse canalha, ele finalmente disse quando eu terminei. Eu avisei o Lindomar. Disse que esse moleque era uma cobra criada, mas ele não queria acreditar. Você sabia? Não tudo, mas desconfiava. Ele respirou fundo. Lindomar me ligou há 4 meses, Carmen. Estava desesperado. Descobriu que Júlio César e aquela mulher dele estavam roubando ele há anos. Roubando? Isso. O Júlio César tinha procuração para ajudar na administração das contas e usou para desviar dinheiro. Muito dinheiro. Mais de 800 mil reais em 5 anos. Eu precisei sentar. As pernas não me sustentavam mais. 800 mil... Falsificavam assinaturas, faziam transferências, venderam até umas terras sem o Lindomar saber. Só descobriu por acaso quando foi ao banco e o gerente mencionou um resgate grande que ele não tinha feito. Meu Deus! Mas escuta, Carmen, escuta bem. A voz de Augusto ficou mais intensa. O Lindomar fez um novo testamento, comigo como testemunha. Tudo fica para você. A casa, a fazenda, as aplicações, tudo. Mas o Júlio César disse, mentira. Augusto quase gritou. Esse testamento que ele apresentou é falso, forjado. O verdadeiro está guardado com um notário de confiança em Santa Rosa do Viterbo, Tarcísio Brandão, amigo do nosso pai. O Lindomar foi até lá pessoalmente porque não confiava nos notários de Ribeirão Preto. Eu estava chorando agora. Lágrimas de alívio, de raiva, de tudo junto. Então eu não perdi nada? Nada. Aquele marginal do seu filho é que vai perder tudo, inclusive a liberdade, se depender de mim. Augusto, minha voz falhou. Obrigada. Não me agradeça ainda. Amanhã de manhã eu saio de São Paulo. Vou buscar você e a gente vai até Santa Rosa pegar o testamento verdadeiro. Depois... Ele fez uma pausa. Depois a gente vai destruir a vida desse moleque, juridicamente. Desliguei o telefone e fiquei olhando para Zulmira. E aí? Ela perguntou. Meu marido me protegeu, eu disse, as lágrimas escorrendo. Mesmo depois de morto, ele me protegeu. Zulmira sorriu e me abraçou. Eu te disse, ela sussurrou. A justiça às vezes demora, mas vem. Augusto chegou no dia seguinte, no final da tarde. Eu estava na varanda quando vi o carro, um sedã cinza, simples, bem diferente da SUV ostentosa do meu filho, parar em frente à casa de Zulmira. Um homem desceu, alto, magro, cabelos grisalhos, terno simples mas bem cortado. O rosto era sério, marcado pelo tempo, mas os olhos eram iguais aos de Lindomar. Aquele mesmo tom de castanho, aquela mesma gentileza escondida por baixo da seriedade. Carmen, ele veio até a varanda e me abraçou. Foi um abraço longo, apertado, de quem está reencontrando família depois de muito tempo. Eu senti as lágrimas voltarem. Parecia que era só o que eu fazia ultimamente, chorar. Mas dessa vez eram lágrimas boas. Obrigada, eu disse, a voz abafada no ombro dele. Obrigada por ter vindo. Não precisa agradecer. Ele se afastou, me olhou. Você é família. E família cuida de família. Eu só demorei 15 anos para lembrar disso. Apresentei Zulmira, e Augusto a cumprimentou com uma reverência quase formal. A senhora salvou a vida da minha cunhada, ele disse. Não tenho como agradecer. Não precisa agradecer, Zulmira respondeu, repetindo as palavras dele. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Infelizmente, pessoas decentes estão cada vez mais raras. Entramos na casa. Zulmira serviu café e bolo. Ela tinha passado a tarde assando, para receber direito à visita, como disse. Sentamos na sala pequena e Augusto começou a falar. Lindomar me ligou em março, ele disse, a xícara de café intocada nas mãos. Eu quase não acreditei quando vi o número dele no meu celular. 15 anos de silêncio.
15 anos. Por que vocês brigaram? Perguntei. Era uma pergunta que eu guardava há mais de uma década. Lindomar nunca me contou direito. Augusto suspirou. Por causa de herança. Ele fez uma pausa. Quando nosso pai morreu, deixou tudo pro Lindomar. A casa, o cartório, tudo. Eu não recebi nada. Mas, por quê? Tradição. Nosso pai era da velha guarda. Achava que o filho mais velho tinha que herdar tudo e o mais novo que se virasse. Augusto deu um sorriso amargo. Eu fiquei com raiva. Muita raiva. Disse coisas horríveis pro Lindomar. Que ele era egoísta, que devia ter dividido comigo, que eu nunca mais queria ver a cara dele. Você era jovem. Era. E era idiota. Ele finalmente bebeu um gole do café. Mas orgulho é uma coisa terrível, Carmen. Eu passei 15 anos sem falar com meu irmão porque não queria dar o braço a torcer. E então ele ligou. Ligou. Em março. Augusto colocou a xícara na mesa. Estava chorando. Meu irmão mais velho, o cara mais orgulhoso que eu conhecia, chorando no telefone. Disse que tinha descoberto a verdade sobre o Júlio César, que precisava de ajuda, que estava com medo. Medo? Do filho. Augusto me olhou. Lindomar disse que Júlio César era capaz de qualquer coisa para colocar as mãos na herança. Qualquer coisa, foram as palavras dele. Na hora eu achei exagero. Agora vejo que ele estava certo. Eu pensei no meu filho, no sorriso dele enquanto me abandonava. Ele planejou tudo, eu disse baixinho. Não foi impulso. Ele planejou. Com certeza. Augusto concordou. E a esposa dele ajudou. Aliás, tem mais coisa que você precisa saber sobre ela. O quê? Augusto hesitou. Lindomar contratou um detetive particular para investigar os dois. Queria ter certeza antes de agir. E? O detetive descobriu que a Patrícia tem um amante, um personal trainer, Renato. Se encontram toda quinta-feira num apart-hotel. Eu não sabia o que sentir. Raiva, satisfação, nojo. O Júlio César sabe? Não. Pelo menos não sabia quando o Lindomar morreu. Augusto se inclinou para a frente. Lindomar guardou tudo. Fotos, vídeos, extratos de transferências, conversas de celular. Está tudo num pendrive que ele deixou com o notário, junto com o testamento. Um dossiê. Exatamente. Para usar como arma se precisasse. Augusto deu um sorriso frio. Seu marido era mais esperto do que o filho achava. Ficamos em silêncio por um momento. Zulmira trazia mais café, silenciosa, discreta. E o que a gente faz agora? Perguntei. Amanhã a gente vai até Santa Rosa, Augusto disse. Pegamos o testamento e o pendrive com o Tarcísio. Depois, vamos à polícia. Polícia? Carmen. Ele me olhou nos olhos. O que seu filho fez é crime. Vários crimes, na verdade. Falsificação de documento, estelionato, apropriação indébita, abandono de incapaz, maus tratos a idoso. Ele pode pegar anos de cadeia. A palavra cadeia ecoou na minha cabeça. Meu filho, na cadeia. Eu sei que é difícil, Augusto disse mais suave. Ele é seu filho, mas ele tentou te matar, Carmen. Te deixou numa estrada deserta, sem nada, em pleno verão. Se você não tivesse chegado até Vila Esperança... Ele não terminou a frase. Não precisava. Eu sei, eu disse. Eu sei o que precisa ser feito. Tem certeza? Pensei no rosto do meu filho, no sorriso dele. Não preciso de uma velha me atrapalhando. Tenho, eu disse. Absoluta. Saímos de Vila Esperança na manhã seguinte, assim que o sol nasceu. Zulmira nos despediu na porta, com um pacote de pão caseiro e uma garrafa de café. Me liga toda noite. Ela pediu segurando minhas mãos. Para eu saber que você está bem. Ligo, prometo. E volta, viu? Ela sorriu, os olhos úmidos. Essa casa fica triste sem você. Eu a abracei forte. Em poucas semanas, aquela mulher tinha se tornado mais família do que meu próprio filho. Eu volto, prometi. E vou trazer boas notícias. A viagem até Santa Rosa do Viterbo levou algumas horas. Você se arrepende? Perguntei a Augusto no caminho. De ter ficado 15 anos sem falar com o Lindomar? Todo dia. A voz dele era pesada. Mas agora eu vou consertar. Não posso trazer o Lindomar de volta.
mas posso proteger a mulher que ele amou. O cartório do notário Tarcísio ficava na praça principal, um prédio antigo com fachada de azulejos portugueses. Ele nos recebeu com um misto de carinho e pesar. Lindomar falava muito da senhora, ele disse. Quando veio aqui, não parava de dizer como a senhora era a mulher da vida dele. Do cofre, Tarcísio tirou um envelope grosso e lacrado. O testamento. Eu li cada palavra. Tudo para mim. A casa, a fazenda, o dinheiro. Tudo. E no final, a cláusula que me fez sorrir pela primeira vez em dias. Se minha esposa Carmen Lúcia Moreira Lopes for de qualquer forma prejudicada, maltratada, ameaçada, constrangida ou abandonada por meu filho Júlio César Moreira Lopes ou por sua esposa Patrícia de Souza Lopes, o referido filho perde automaticamente todo e qualquer direito sobre qualquer valor ou bem desta herança. Meu marido sabia. Ele sabia o que o filho era capaz de fazer e se protegeu, nos protegeu. Tem mais, Tarcísio disse. Ele tirou do envelope um pendrive preto. Lindomar disse que isso era seguro de vida. Não sei o que tem dentro. Augusto pegou o pendrive. Eu sei, ele disse. E vai ser a ruína do Júlio César. Saímos do cartório com o testamento e o pendrive. No carro, Augusto conectou o dispositivo no notebook que tinha trazido. Eu vi tudo. Os extratos bancários mostrando transferências não autorizadas. As fotos de Patrícia com o amante, abraçados, beijando-se, entrando num quarto de motel. As conversas de WhatsApp entre Júlio César e a esposa, planejando os desvios, rindo da ingenuidade dos velhos. E a pior de todas, a mensagem que Júlio César mandou para Patrícia 2 semanas antes da morte de Lindomar. Quando o velho morrer, a gente some com a velha e fica com tudo. Ela não sabe de nada. É só jogar num asilo e deixar apodrecer. Eu li aquelas palavras 3 vezes. Deixar apodrecer. Era assim que meu filho pensava em mim. Carmen, Augusto disse baixinho. Você está bem? Eu fechei o notebook. Estou, eu disse. E minha voz era fria, firme, completamente controlada. Agora a gente vai à polícia. A delegacia de Ribeirão Preto era um prédio cinza, sem graça. A delegada que nos atendeu, Fernanda, ficou chocada com a nossa história. Isso é gravíssimo, ela disse depois de ver tudo. Falsificação, estelionato, apropriação indébita, abandono de incapaz, maus tratos a idoso, possivelmente tentativa de homicídio. Um dos piores casos que já vi em 20 anos de polícia. O depoimento durou 3 horas. Quando terminamos, a delegada solicitou mandado de prisão preventiva. Seu filho representa risco de fuga, ela explicou. E risco para a senhora também. Augusto me levou para o apartamento dele em São Paulo. Eu não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, lembrando de quando Júlio César tinha 8 anos e quebrou o braço. Passei a noite no hospital com ele, segurando sua mão. Mamãe, ele disse, você é a melhor mãe do mundo. Quando eu crescer, vou cuidar de você. 37 anos. Eu guardei essa promessa no coração por 37 anos. E agora estava num quarto escuro, em São Paulo, esperando a polícia prender meu filho por tentar me matar. Onde tinha ido parar aquele menino? Eu não sabia. E talvez nunca fosse saber. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Aquele menino já não existia mais. O que restava era um homem cruel, ganancioso, capaz de abandonar a própria mãe numa estrada para morrer. E esse homem ia pagar. 1 semana depois, meu celular tocou. Eu estava no apartamento de Augusto, tentando me distrair com um livro, quando o número desconhecido apareceu na tela. Atendi sem pensar. Alô? Oi, mãe. Meu sangue gelou. A voz do meu filho. Aquela voz que eu conhecia desde o primeiro choro na maternidade. Aquela voz que um dia me chamou de a melhor mãe do mundo. Agora carregava veneno. Soube que você sobreviveu, Júlio César continuou, casual. Que bom, fico feliz. O que você quer? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Quero propor um acordo. Ele fez uma pausa calculada. Você desiste dessa palhaçada de processo e eu deixo você morar na casa, no quartinho dos fundos. Até te dou uma mesadinha. Que tal? Você está me oferecendo migalhas do que é meu? Não é seu, mãe. A voz dele endureceu. É meu.
O testamento diz que é meu. O testamento falso diz. O verdadeiro conta outra história. Silêncio do outro lado. Eu quase podia ouvir ele processando a informação. Calculando. Recalculando. Que testamento verdadeiro? Ele finalmente perguntou, e pela primeira vez havia uma nota de incerteza na voz dele. Aquele que seu pai fez em Santa Rosa do Viterbo, com seu tio Augusto de testemunha. Aquele que deixa tudo para mim. Mais silêncio. Quando ele falou de novo, a máscara tinha caído. A voz era puro veneno, pura raiva. Escuta aqui, sua velha. Eu tenho um laudo médico dizendo que você é louca. Tenho testemunhas dizendo que você inventa coisas. Se você for até o fim com isso, eu é que vou processar você por difamação. E vou te internar num hospício. Você vai morrer babando num quarto fedido, entendeu? Eu senti a raiva subir, quente pelo meu peito, mas mantive a voz calma. Filho, eu disse, você sempre foi burro, mas eu não sabia que era tão burro. O quê? Você não sabe o que eu tenho. As conversas de WhatsApp, os extratos bancários, as fotos da sua mulher com o amante. Seu pai guardou tudo. Tudo. Silêncio absoluto. Você não... A voz dele falhou. Isso é mentira. É mesmo? Quando o velho morrer, a gente some com a velha e fica com tudo. Foi isso que você escreveu para Patrícia, não foi? É só jogar num asilo e deixar apodrecer. Eu ouvi ele engolir em seco. Você vai descobrir no tribunal, eu continuei. Você vai descobrir tudo, e quando descobrir, vai ser tarde demais. E desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não era de medo, era de satisfação. Augusto apareceu na porta, preocupado. Era ele? Era. Eu coloquei o celular na mesa. Tentou me ameaçar. Disse que tem laudo de médico e testemunhas contra mim. Você acha que ele tem mesmo? Acho que sim. Ele já tinha mencionado isso antes, quando me abandonou. Disse que tinha laudo de um médico amigo. Eu olhei para Augusto. Ele deve ter preparado alguma coisa, para o caso de eu sobreviver. Augusto franziu a testa. Se ele tiver mesmo, vai tentar usar na defesa. Vai tentar te desqualificar como testemunha. Dizer que você é senil, que inventa coisas. E vai conseguir? Não se a gente estiver preparado. Ele sentou na poltrona, pensativo. Vou ligar para uns contatos. Se ele subornou médico ou testemunhas, a gente descobre. E a gente destrói. Eu assenti. A guerra tinha começado de verdade. Um mês depois do abandono, a delegada Fernanda ligou com novidades. O Júlio César voltou de Cancún ontem à noite, ela disse, com a esposa, achando que está tudo normal. Eles não sabem que tem mandado? Não. A gente manteve sigilo. Eu podia ouvir a satisfação na voz dela. A surpresa vai ser grande. A prisão aconteceu na manhã seguinte. Augusto e eu não estávamos lá. A delegada achou melhor evitar confronto, mas ela nos mandou fotos depois e me contou cada detalhe. Júlio César e Patrícia chegaram em casa por volta das 10 da manhã, bronzeados, descansados, cheios de sacolas de compras. 3 viaturas já esperavam na frente da casa. Quando eles desceram do táxi, os policiais se aproximaram. Meu filho tentou resistir. Gritou que era inocente, que era um absurdo, que ia processar todo mundo, que conhecia gente importante. Patrícia chorou, fingiu que não sabia de nada, tentou dizer que era tudo culpa do marido. Os 2 foram algemados e levados. A busca na casa encontrou mais provas. Cópias do testamento falso no computador de Júlio César, recibos de pagamento para o notário corrupto, mensagens apagadas que a perícia recuperou. Ele estava acabado, e ainda nem sabia o quanto. A delegada me mostrou as fotos da prisão quando nos encontramos na delegacia, no dia seguinte. Meu filho algemado, o rosto vermelho de raiva. Patrícia com a maquiagem borrada, parecendo 10 anos mais velha. Eu olhei para aquelas fotos por um longo momento. Aquele era meu filho, o bebê que eu trouxe ao mundo com 30 horas de dor, o menino que prometeu cuidar de mim, o homem que me abandonou para morrer. Não senti alegria, não senti satisfação. Senti um vazio enorme, um luto. Não pelo filho que estava preso, mas pelo filho que eu achei que tinha criado. A senhora está bem? A delegada perguntou. Não,
respondi honestamente. Mas vou ficar. O que eu não sabia era que a guerra estava apenas começando e que meu filho ainda tinha algumas cartas na manga. Eu achei que a prisão seria o fim. Que ingênua eu fui. 3 semanas depois da prisão, Augusto me ligou com a voz tensa. Carmen, temos um problema. Eu estava na cozinha do apartamento dele lavando louça. Larguei o prato na pia e sequei as mãos no pano. O que foi? O Júlio César contratou um advogado, um dos melhores criminalistas de São Paulo, Valdir Machado. E daí? A gente tem provas. Eu sei, mas o Machado é famoso por virar casos impossíveis. Augusto fez uma pausa. E ele está preparando uma estratégia de defesa baseada em te desqualificar como testemunha. Meu estômago afundou. O laudo de demência. Isso. E não é só isso. Augusto respirou fundo. A defesa apresentou uma lista de testemunhas. Uma delas é um tal de Joaquim, dono de uma venda em Vila Esperança. Ele vai testemunhar que você chegou lá, confusa, falando coisas sem sentido, claramente com problemas mentais. Seu Joaquim, o homem simpático que vendia de tudo um pouco, o homem que me cumprimentava toda manhã quando eu ia comprar pão. Isso é mentira, eu disse. Eu cheguei exausta, desidratada, mas eu sabia exatamente quem eu era e o que tinha acontecido. Eu sei que é mentira, você sabe, mas no tribunal, a palavra dele contra a sua... Ele foi subornado. Com certeza. A questão é provar. Fiquei em silêncio, processando. Meu filho, do fundo da cadeia, ainda estava tentando me destruir. O que a gente faz? Perguntei. A gente se prepara. A voz de Augusto ficou mais firme. Eu já entrei com um pedido para verificar as contas bancárias do Joaquim nos últimos 30 dias. Se o Júlio César pagou ele, vai aparecer. E o laudo? Vou solicitar perícia independente. 3 médicos diferentes vão te examinar. Se você passar, e vai passar, o laudo do médico amigo não vale nada. Eu respirei fundo. Augusto, você acha que ele pode ganhar? Silêncio do outro lado. Não vou mentir para você, Carmen. A voz dele era séria. O Machado é muito bom. E o Júlio César está desesperado. Gente desesperada faz coisas imprevisíveis. Mas a gente tem as provas, o dossiê, as mensagens. Temos, e isso é nosso trunfo. Augusto fez uma pausa. Mas o jogo ainda não acabou. Prepare-se para uma briga. Eu desliguei e fiquei olhando para a janela. Do lado de fora, São Paulo seguia sua rotina. Carros, pessoas, barulho. A cidade não se importava com meu drama particular. O mundo continuava girando, indiferente. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. O medo inicial, aquele medo de quando eu estava na estrada, sozinha, achando que ia morrer, tinha dado lugar a outra coisa. Algo mais frio, mais duro, mais determinado. Meu filho queria guerra? Pois ia ter. A audiência preliminar foi marcada para 1 mês depois. O Fórum de Ribeirão Preto era um prédio imponente, com colunas de mármore e corredores que ecoavam cada passo. Eu entrei de mãos dadas com Augusto, vestida com o melhor vestido que Zulmira tinha me emprestado. Um cinza discreto, elegante, mas não ostensivo. Zulmira tinha vindo de Vila Esperança para me apoiar. Estava sentada na plateia, as mãos cruzadas no colo, o rosto tenso de preocupação. Do outro lado da sala, meu filho. Era a primeira vez que eu o via desde o abandono. Ele estava diferente, mais magro, mais pálido, com olheiras fundas. A arrogância ainda estava lá, nos ombros eretos, no queixo erguido, mas havia algo mais. Medo, talvez. Ou raiva. Provavelmente os dois. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele desviou primeiro. O advogado dele, Valdir Machado, era exatamente o que eu esperava. Terno caro, cabelo grisalho impecável, ar de quem achava que era mais esperto que todo mundo na sala. Ele olhou para mim com um sorrisinho de canto de boca que me deu vontade de atravessar a sala e dar um tapa naquela cara. Mas eu me controlei. Sentei ao lado de Augusto, coluna ereta, e esperei. O juiz entrou. Um homem de uns 60 anos, rosto severo, óculos de leitura no nariz. Ele olhou para os 2 lados, folheou alguns papéis e começou. Estamos aqui para a audiência preliminar do caso do Estado contra Júlio César Moreira Lopes. Ele ajeitou os óculos.
Defesa. Pode começar. Machado se levantou com um floreio teatral. Meritíssimo, venho hoje apresentar evidências que demonstram que as acusações contra meu cliente são baseadas em testemunhos não confiáveis e documentos de autenticidade questionável. Eu senti o sangue subir para o rosto. Augusto colocou a mão no meu braço, me acalmando. Machado continuou, a voz suave como mel envenenado. A principal testemunha de acusação é a senhora Carmen Lúcia Moreira Lopes, mãe do acusado. No entanto, tenho aqui um laudo médico. Ele ergueu um papel. Assinado pelo Dr. Evandro Pimentel, psiquiatra com 20 anos de experiência, atestando que a senhora Carmen apresenta sinais de demência senil em estágio inicial, incluindo confusão mental, perda de memória e tendência a confabular, ou seja, a inventar histórias que ela acredita serem verdadeiras. Murmúrios na sala. O juiz pediu silêncio. Além disso, Machado continuou, tenho o depoimento do senhor Joaquim Ferreira dos Santos, morador de Vila Esperança, que encontrou a senhora Carmen no dia dos supostos eventos. Segundo ele, e cito, a senhora chegou completamente confusa, não sabia onde estava, falava coisas desconexas sobre o filho querendo matá-la. Parecia claramente perturbada. Eu quis gritar, quis levantar e dizer que aquilo era tudo mentira, que Joaquim tinha sido comprado, que eu estava perfeitamente lúcida. Mas Augusto apertou meu braço. Espera, ele sussurrou. Diante dessas evidências, Machado concluiu com um sorriso satisfeito. Peço que o tribunal desconsidere o testemunho da senhora Carmen e, consequentemente, arquive este processo por falta de provas confiáveis. Ele sentou, ajeitando o terno como se já tivesse vencido. O juiz se virou para Augusto. Acusação? Augusto se levantou devagar. Calmo. Controlado. Meritíssimo, agradeço à defesa por essa apresentação dramática. Muito convincente. Ele deu um sorriso fino. Pena que é tudo mentira. O sorriso de Machado vacilou. Vamos por partes, Augusto continuou. Primeiro, o laudo médico. O Dr. Evandro Pimentel, que a defesa apresenta como psiquiatra respeitado, é amigo pessoal do acusado há mais de 10 anos. Ele tirou uma foto do bolso. Aqui estão os dois num churrasco, no ano passado. E aqui, numa viagem a Porto Seguro. E aqui, no casamento da filha do doutor, onde o acusado foi padrinho. Murmúrios mais altos. O juiz se inclinou para a frente, interessado. Além disso, Augusto continuou, solicitei uma perícia independente da senhora Carmen. 3 psiquiatras diferentes, indicados pelo tribunal, a examinaram na semana passada. O resultado? Ele ergueu outro papel. Paciente lúcida, orientada, com memória preservada e sem sinais de qualquer patologia psiquiátrica. Unânime. Machado se levantou. Protesto. Essa perícia não foi... Senta, doutor. O juiz disse secamente. Você vai ter sua vez. Machado sentou, o rosto vermelho. Agora sobre o senhor Joaquim Ferreira dos Santos. Augusto continuou. A defesa diz que ele é uma testemunha idônea. Mas o que a defesa não mencionou é que exatamente 5 dias após a prisão do acusado, o senhor Joaquim recebeu uma transferência bancária de R$ 5.000. Ele tirou mais um papel. Aqui está o extrato. A transferência foi feita da conta da senhora Patrícia de Souza Lopes, esposa do acusado. A sala explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. R$ 5.000, Augusto repetiu. Coincidentemente, o mesmo valor que o senhor Joaquim disse a um vizinho que ia receber para fazer um favorzinho pro moço da cidade. Eu olhei para Júlio César. Ele estava lívido, os olhos fixos na mesa. Meritíssimo, Augusto concluiu. A defesa apresentou um laudo falso de um médico que é amigo do acusado e uma testemunha que foi claramente subornada. Não só nego o pedido de arquivamento, como solicito que ambos sejam investigados por obstrução da justiça e falso testemunho. Ele sentou. O silêncio na sala era absoluto. O juiz olhou para Machado com uma expressão que eu só posso descrever como nojo. Doutor Machado, ele disse lentamente. O senhor tem algo a dizer? Machado se levantou, visivelmente abalado. Meritíssimo, meu cliente me garantiu que... Seu cliente mentiu para o senhor. O juiz interrompeu. O que não é surpresa considerando as acusações.
Mas o senhor, como advogado, tinha a obrigação de verificar suas fontes antes de apresentá-las ao tribunal. O pedido de arquivamento está negado. O juiz bateu o martelo. O processo segue para julgamento, e estou encaminhando cópia destes autos para a OAB e para o Ministério Público, para que avaliem a conduta da defesa e das testemunhas mencionadas. Ele se levantou. Audiência encerrada. E saiu. Eu fiquei sentada, processando o que tinha acabado de acontecer. Augusto se virou para mim, um sorriso discreto no rosto. Primeira batalha vencida, ele disse baixinho. Eu olhei para o outro lado da sala. Júlio César estava sendo levado pelos policiais, o rosto uma máscara de fúria. E Patrícia estava chorando, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de medo. 2 semanas depois, a delegada Fernanda me ligou com uma notícia inesperada. Dona Carmen, a senhora pode vir à delegacia? Temos uma situação. Que situação? A Patrícia quer falar com a senhora. Eu fiquei em silêncio por um momento. Falar comigo? Sobre o quê? Ela quer fazer delação premiada. Vai testemunhar contra o marido em troca de redução de pena. Mas antes, ela quer falar com a senhora. Pessoalmente. Eu não sabia o que pensar. Patrícia tinha sido cúmplice de tudo. Tinha ajudado a roubar, tinha ajudado a planejar, tinha ficado em silêncio enquanto meu filho me abandonava para morrer. E agora queria conversar? Tudo bem, eu disse. Eu vou. A sala de interrogatório da delegacia era pequena, fria, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Patrícia já estava lá quando eu entrei, sentada de um lado, as mãos algemadas na frente do corpo. Ela parecia outra pessoa, a mulher que eu conhecia, sempre maquiada, sempre arrumada, sempre com aquele ar de superioridade, tinha desaparecido. No lugar dela, havia uma mulher pálida, com olheiras profundas, cabelos sem corte, unhas roídas. Dona Carmen, ela disse, a voz trêmula. Obrigada por vir. Eu sentei na cadeira oposta e não disse nada. Patrícia engoliu em seco. Eu sei que a senhora me odeia, e tem todo o direito. Ela baixou os olhos. O que eu fiz, o que a gente fez, foi imperdoável. Foi, eu disse. Minha voz era fria, neutra. Eu vim pedir desculpas. Ela levantou os olhos, cheios de lágrimas. Eu sei que não muda nada, mas eu precisava dizer. Por que agora? Perguntei. Por que não disse nada antes? Quando ainda podia fazer diferença? Patrícia ficou em silêncio por um momento. Medo, ela finalmente disse. Eu tinha medo do Júlio César. A senhora não sabe como ele é de verdade, Dona Carmen. Por trás de toda aquela fachada de filho perfeito, ele é... Ela estremeceu. Ele é cruel, frio, calculista. Quando eu tentava questionar alguma coisa, ele me ameaçava. Dizia que ia me destruir se eu abrisse a boca. E mesmo assim você ficou com ele. Eu sei. Eu fui covarde. As lágrimas escorriam agora. Mas eu não sabia que ia chegar a esse ponto. Quando ele disse que ia resolver o problema da senhora, eu achei que... Eu não sei o que eu achei. Eu não queria pensar. Eu olhei para ela por um longo momento. Parte de mim queria ter pena. Queria acreditar que ela era só uma vítima, manipulada por um homem cruel. Mas outra parte lembrava das mensagens, das risadas sobre os velhos, dos planos de deixar apodrecer. O que você quer de mim, Patrícia? Perguntei. Ela respirou fundo. Eu vou testemunhar contra ele, contar tudo. Os roubos, o testamento falso, o plano de abandonar a senhora. Tudo. Ela me olhou nos olhos. Mas antes, eu precisava que a senhora soubesse. Eu sou culpada. Eu sei que sou. E vou pagar pelo que fiz. Mas o Júlio César, ele é o verdadeiro monstro. Ele planejou tudo. Ele que teve a ideia. Ele que executou. E o amante? Perguntei de repente. Patrícia empalideceu. A senhora sabe? Sei. Meu marido sabia. Guardou fotos, vídeos. Está tudo no dossiê. Ela fechou os olhos. Renato, ela sussurrou. O nome dele é Renato. Eu sei. Eu ia largar o Júlio César por ele. Ela abriu os olhos e havia algo diferente agora. Algo mais duro.
Mas então o Júlio descobriu. Não pelas fotos do seu Lindomar. Ele descobriu sozinho, há 2 semanas. E o que aconteceu? Ele me ligou da cadeia. A voz dela era amarga. Disse que eu era uma vagabunda ingrata, que ele ia me destruir, que quando saísse ia matar o Renato e me fazer assistir. Ela fez uma pausa e um sorriso estranho apareceu no rosto dela. Mas sabe o que é mais engraçado, dona Carmen? Ele também me traía, com a secretária dele, uma menina de 23 anos chamada Bruna. Eu descobri 2 anos atrás, mas fiquei quieta, esperando a hora certa. A hora certa para quê? Para usar contra ele. O sorriso dela se alargou. Eu tenho fotos também, e conversas, e reservas de hotel que ele fazia no nome da empresa. Tudo documentado. Eu olhei para aquela mulher e vi algo que não tinha visto antes. Não era só medo ou arrependimento. Era cálculo. Patrícia era tão manipuladora quanto meu filho. Talvez mais. Eles mereciam um ao outro. Então vocês dois estavam se traindo mutuamente, eu disse, e roubando meu marido juntos, e planejando minha morte. Que casamento bonito. Patrícia teve a decência de baixar os olhos. A gente era 2 pessoas horríveis que se encontraram, ela admitiu. Mas agora eu quero sair dessa, e a única forma é derrubando ele primeiro. E é por isso que você está fazendo delação, eu disse. Não é arrependimento, é vingança, é salvar a própria pele. Patrícia não negou. Talvez seja os dois, ela disse, mas o resultado é o mesmo. Eu vou enterrar aquele homem, juridicamente. E ele vai saber que fui eu que entreguei. Ele vai passar 12 anos na cadeia sabendo que a mulher que ele achava que controlava foi quem destruiu ele. Eu me levantei. Então faça, eu disse. Testemunhe. Conte tudo. Mas não espere meu perdão, Patrícia. Não espere nada de mim. Fui até a porta. Dona Carmen? Me virei. Eu sinto muito, ela disse. De verdade, pelo que vale. Eu olhei para ela por um último momento. Não vale muito, eu disse, mas é melhor que nada. E saí. O julgamento foi marcado para 2 meses depois. Durante esse tempo, muita coisa aconteceu. Patrícia cumpriu sua promessa. Testemunhou contra Júlio César em 3 sessões diferentes, contando cada detalhe do esquema. Os roubos, as falsificações, o plano de me abandonar. Ela chorou, se contradisse algumas vezes, mas no geral foi devastadora. Seu Joaquim, o dono da venda, também foi reconvocado. Dessa vez, com medo de ser preso por falso testemunho, ele contou a verdade. Um homem tinha aparecido na vila, oferecendo R$ 5.000 para ele mentir. Disse que se ele não aceitasse, ia ter problemas. O médico que tinha feito o laudo falso perdeu a licença, está respondendo processo criminal, e o advogado Machado pediu para sair do caso por motivos pessoais. Na verdade, a OAB abriu investigação contra ele. Júlio César estava sozinho agora, com um advogado público sem experiência e sem mais cartas na manga. O dia do julgamento chegou num dia cinzento de outono. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, curiosos, estudantes de direito. O caso tinha ganhado repercussão. Filho abandona mãe idosa em estrada após funeral do pai. Era a manchete que circulava havia semanas. Eu entrei de mãos dadas com Augusto, Zulmira logo atrás. Sentei no banco da acusação, o coração batendo forte, mas a mente clara. Do outro lado, Júlio César. Ele estava ainda pior do que na audiência preliminar. Mais magro, mais abatido, com um olhar vazio que eu não reconhecia. Não parecia mais o homem arrogante que tinha me abandonado na estrada. Parecia derrotado. Mas eu não senti pena, não depois de tudo. O juiz entrou, o mesmo da audiência preliminar, o desembargador Eduardo Siqueira, e a sessão começou. Não vou descrever cada detalhe do julgamento. Foram 3 dias de testemunhos, provas, argumentos. A promotoria apresentou tudo. Os extratos, as mensagens, as fotos. A defesa tentou argumentar que Júlio César tinha problemas psicológicos, que tinha sido influenciado pela esposa, que merecia uma segunda chance. Ninguém acreditou. Mas o momento que virou o julgamento definitivamente aconteceu no primeiro dia. O promotor pediu para reproduzir um áudio.
Um áudio que meu marido tinha gravado sem que o filho soubesse, nos últimos meses de vida. A sala ficou em silêncio. O oficial de justiça conectou o pendrive no sistema de som do tribunal. Todos os olhos estavam no alto-falante. E então, a voz do meu filho ecoou pela sala. Quando o velho morrer, a gente some com a velha e fica com tudo. Ela não sabe de nada. É só jogar num asilo e deixar apodrecer. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Eu olhei para Júlio César. Ele estava branco como papel, os olhos arregalados. Era a primeira vez que ele ouvia aquele áudio. A primeira vez que ele sabia que o pai tinha gravado. O promotor pediu para reproduzir de novo. Deixar apodrecer. A voz de Patrícia veio em seguida. E se ela resistir? E Júlio César? Não vai resistir. É uma velha de 70 anos. Jogo ela numa estrada no meio do nada, sem celular, sem dinheiro. Em 2 horas ela morre de insolação ou desidratação. E se não morrer, quem vai acreditar nela? Eu tenho laudo dizendo que ela é louca. Risadas. Os dois rindo, planejando minha morte como se fosse uma piada. A sala explodiu em murmúrios. Uma mulher na plateia chorou. Um estudante de direito saiu correndo, provavelmente para vomitar. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio, mas sua expressão dizia tudo. Ele olhava para Júlio César com nojo puro. Patrícia, que estava no banco das testemunhas de acusação, abaixou a cabeça. Ela sabia que aquele áudio também a condenava, mesmo com a delação premiada. E Júlio César? Júlio César ficou olhando para o nada. A arrogância tinha desaparecido. O que restava era um homem que sabia que tinha perdido, que não havia escapatória. O advogado público tentou argumentar que o áudio tinha sido obtido ilegalmente, que não podia ser usado como prova. O juiz negou. O áudio foi gravado pelo próprio pai do acusado, em sua própria casa, como medida de proteção. É perfeitamente admissível. A partir daquele momento, o julgamento virou uma formalidade. Todo mundo na sala sabia qual seria o veredito. O momento mais importante veio no segundo dia, quando eu fui chamada para testemunhar. Eu subi ao banco das testemunhas com as pernas tremendo, mas a voz firme. O promotor me fez perguntas simples no começo. Meu nome, minha idade, minha relação com o acusado. Depois veio a pergunta que eu estava esperando. Senhora Carmen, pode nos contar, com suas próprias palavras, o que aconteceu no dia do enterro do seu marido? Eu respirei fundo e contei. Contei tudo. O cemitério, o carro, a estrada, as palavras dele. Descrevi cada detalhe, a poeira, o sol, a sede, o medo, a caminhada até Vila Esperança, os pés sangrando, a certeza de que ia morrer. A sala estava em silêncio absoluto. Ele disse, eu continuei, a voz firme, que não precisava de uma velha atrapalhando, que a herança era dele, e que se eu aparecesse em Ribeirão Preto, ele ia me internar num hospício. Fiz uma pausa. Meu próprio filho, o menino que eu carreguei na barriga por 9 meses, que eu amamentei por 2 anos, que eu criei com todo o amor que eu tinha. Ele me jogou fora como se eu fosse lixo. Olhei para Júlio César. Ele estava olhando para a mesa, o rosto vermelho. Eu não tenho mais filho, eu disse. Meu filho morreu naquela estrada. O que sobrou é isso aí. O promotor agradeceu. A defesa tentou me questionar, mas não conseguiu abalar meu testemunho. Eu respondi a cada pergunta com calma, com clareza, sem me contradizer. Quando desci do banco, passei ao lado do meu filho. E parei. Ele levantou os olhos. Seu pai te amava. Eu disse baixinho, só para ele ouvir. Eu te amava. E você jogou tudo no lixo. Espero que tenha valido a pena. Ele abriu a boca para responder, mas eu já tinha ido embora. No intervalo do julgamento, eu fui ao banheiro. Quando saí, ele estava no corredor, escoltado por 2 policiais. Nossos olhos se encontraram. Ele veio em minha direção. Os policiais deixaram, provavelmente achando que não havia perigo. Você destruiu minha vida, ele disse, a voz baixa, cheia de veneno. Não, eu respondi. Você destruiu sua vida. Eu só mostrei para o mundo. Eu sou seu filho. Era. Eu dei um passo em direção a ele e ele recuou. Você escolheu deixar de ser, naquela estrada, lembra? Não preciso de uma velha me atrapalhando. Foram suas palavras. Agora vive com elas. Você nunca me amou de verdade,
ele disse, e havia algo diferente na voz agora. Desespero, talvez. Ou manipulação. Sempre preferiu o papai. Eu era só um estorvo para vocês. Eu quase ri. Não me amou? Eu balancei a cabeça. Eu passei 30 horas em trabalho de parto para te trazer ao mundo. Passei noites em claro quando você tinha febre. Trabalhei dobrado para te dar escola boa, roupa boa, comida boa. Eu te amei demais, Júlio César. Esse foi meu erro. Te amei tanto que ignorei todos os sinais. Que sinais? O passarinho que você estava esmagando quando tinha 10 anos. A cola na prova que eu fingi não ver. Os 50 mil reais que você nunca devolveu. Eu fiz uma pausa. Eu vi tudo. E ignorei. Porque te amava. Porque achava que você ia mudar. Ele ficou em silêncio. Você não mudou, eu continuei. Você só ficou pior. E sabe o que mais? Você matou seu pai. Eu não matei ninguém. Matou sim. Minha voz era fria como gelo. O câncer veio depois, mas o coração dele já estava partido. Ele passou os últimos meses de vida descobrindo que o filho que ele amava era um ladrão, um mentiroso e um monstro. Ele morreu com vergonha de você. Vergonha. Júlio César empalideceu. Isso é mentira. É verdade, e você sabe que é. Eu me aproximei mais, até estar a centímetros do rosto dele. Você vai passar 12 anos na cadeia, mas eu vou te dar uma sentença pior. Você vai viver o resto da vida sabendo que ninguém te ama. Nem eu, nem a Patrícia, nem seus amigos que sumiram. Ninguém. Você vai morrer sozinho, Júlio César. Tão sozinho quanto você me deixou naquela estrada. Você vai se arrepender, ele disse, mas a voz já não tinha mais força. Estava tremendo. A única coisa que eu me arrependo, eu disse bem devagar, é de não ter te dado mais chineladas quando você era pequeno. Talvez se eu tivesse batido mais, você tivesse virado gente. Ele tentou responder. A boca abriu, fechou. Nenhum som saiu. Os policiais o puxaram para longe. Eu vi lágrimas nos olhos dele. Não de arrependimento. Júlio César não sabia o que era arrependimento. Eram lágrimas de humilhação, de derrota, de saber que tinha perdido tudo. Eu não senti nada. Virei as costas e voltei para a sala do tribunal, a coluna ereta, a cabeça erguida. Zulmira estava me esperando na porta. Você está bem? Ela perguntou. Estou, eu disse. E era verdade. Finalmente estou. A sentença veio no terceiro dia. O juiz entrou com uma expressão grave. A sala estava em silêncio absoluto. Após analisar todas as provas e testemunhos, ele começou. Este tribunal considera o réu Júlio César Moreira Lopes culpado em todas as acusações. Eu senti Zulmira apertar minha mão. O juiz continuou. Pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato qualificado, apropriação indébita, abandono de incapaz e maus tratos a idoso, este tribunal condena o réu a 12 anos de reclusão em regime fechado, sem direito à progressão de regime por 4 anos, conforme agravante do Estatuto do Idoso. 12 anos. Além disso, o juiz continuou. O réu deverá pagar multa de 800 mil reais, equivalente ao valor desviado, devolver todo o dinheiro desviado com correção e juros, e está permanentemente proibido de se aproximar da vítima a menos de 500 metros. Ele olhou para Júlio César. O senhor cometeu crimes bárbaros contra a própria mãe, uma mulher que dedicou a vida a criá-lo, que lhe deu amor, educação, tudo o que podia. E em troca, o senhor a roubou, a humilhou e a abandonou para morrer. O juiz fez uma pausa. O senhor não merece piedade, e não terá nenhuma desta corte. O martelo bateu. Sentença proferida. Audiência encerrada. A sala explodiu em murmúrios. Jornalistas correram para a saída falando em celulares. Estudantes de direito discutiam a sentença. E eu fiquei ali, sentada, processando. 12 anos. Meu filho ia passar 12 anos na cadeia. Olhei para ele sendo levado pelos policiais. Ele gritava que ia recorrer, que era inocente, que aquilo era uma injustiça. Ninguém estava ouvindo. Augusto colocou a mão no meu ombro. Acabou, Carmen. Você venceu. Eu olhei para ele. Não é uma vitória, eu disse baixinho. É só justiça. Ele assentiu. Às vezes é a mesma coisa.
Nos meses seguintes, eu soube de tudo o que aconteceu com meu filho. Augusto me mantinha informada, mesmo quando eu dizia que não queria saber. Ele achava que eu precisava. Talvez estivesse certo. Júlio César foi transferido para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Uma prisão conhecida por ser dura, por não ter privilégios, por não perdoar ninguém. E lá, ele descobriu uma verdade que eu poderia ter dito a ele anos atrás. Presos não gostam de quem maltrata a própria mãe. A notícia do crime dele se espalhou rápido. O caso tinha saído em todos os jornais. Quando Júlio César chegou ao pavilhão, já tinha apelido Mãezinha. Os outros detentos gritavam quando ele passava. E aí, mãezinha, vai abandonar a gente também? Augusto soube por um contato que tinha dentro do sistema que na primeira semana 3 presos encurralaram Júlio César no pátio. A gente viu o que você fez na TV, disse o líder, um homem condenado por tráfico. Minha mãe me visita todo mês. Ela atravessa o estado inteiro para me ver. E você jogou a sua numa estrada para morrer? Bateram nele até os guardas aparecerem. Quebrou 2 costelas e o nariz. Depois disso, Júlio César pediu transferência para a ala de proteção, onde ficam os delatores, os ex-policiais, os que correm risco de vida. Foi negado. O senhor não se enquadra nos critérios, disseram. Ele apelou. Foi negado de novo. Então ele tentou outra estratégia. Ficou isolado. Não ia ao pátio, não ia ao refeitório, comia na cela. Mas a solidão tem seu preço. Augusto me disse que ele perdeu 15 quilos nos primeiros 6 meses, que tinha olheiras profundas, que não dormia, que tinha desenvolvido tiques nervosos. E tinha mais. Patrícia, a mulher que ele tanto amava, ou achava que amava, não o visitou nenhuma vez. Nenhuma. Quando ele ligou do telefone público da cadeia, ela não atendeu. Quando mandou carta, ela devolveu sem abrir. E soube-se que 2 semanas depois do julgamento, ela já estava morando com Renato, o personal trainer, o amante que Júlio César só descobriu quando era tarde demais. Ela disse que nunca amou ele de verdade, Augusto me contou. Disse para uma amiga em comum que estava com ele pelo dinheiro, só pelo dinheiro, e que quando o dinheiro acabou, os amigos também sumiram. Aqueles que iam nos churrascos, que jogavam pôquer, que viajavam para Porto Seguro, nenhum apareceu, nenhum escreveu, nenhum depositou 1 centavo na conta dele para a cantina da cadeia. Júlio César estava completamente sozinho, sem esposa, sem amigos, sem dinheiro, sem nada. Só com os fantasmas do que tinha feito. Parte de mim, uma parte pequena, que ainda lembrava do menino que ele tinha sido, sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. Mas a parte maior, a parte que lembrava da estrada, do sol, da sede, do medo, essa parte não sentiu nada. Ele tinha escolhido esse caminho. Agora tinha que andar até o fim. Patrícia cumpriu 2 anos de prisão domiciliar, como acordado na delação. Quando terminou, casou com Renato. Ouvi dizer que estão felizes, mas não sei se é verdade. E não me importo. O notário corrupto, Cláudio Ferreira, pegou 6 anos de cadeia e perdeu a licença. O cartório dele foi fechado. Soube que a família dele se mudou de cidade, de tanta vergonha. E seu Joaquim, o da venda, bem, ele não foi preso. Mas a verdade sobre o suborno se espalhou por Vila Esperança. Ninguém mais comprava nada dele. 6 meses depois, ele fechou a venda e foi embora. Disseram que foi para Goiás, morar com uma irmã. Nunca mais voltou. A justiça às vezes vem de formas inesperadas. 6 meses depois do julgamento, eu recebi uma carta. O envelope era branco, comum. O remetente, penitenciária de Tremembé. Eu sabia quem tinha mandado antes mesmo de abrir. Fiquei olhando para aquele envelope por um longo tempo. Estava sentada na varanda da minha nova casa em Vila Esperança. Sim, eu tinha voltado, como prometido. E o sol da tarde pintava tudo de dourado. Zulmira estava ao meu lado, bordando um pano de prato. Vai abrir? Ela perguntou. Não sei, eu disse honestamente. Quer que eu leia primeiro? Pensei por um momento. Depois balancei a cabeça. Não, se eu for ler, tem que ser eu mesma. Abri o envelope com cuidado. Tirei a folha de papel. Reconheci a letra do meu filho. Sempre foi desleixada, difícil de entender. Li em silêncio. Mãe, eu sei que você não quer me ouvir. Eu sei que eu errei. Eu destruí tudo.
A Patrícia me abandonou. Meus amigos sumiram. Eu não tenho mais nada. Só você. Aqui é difícil. As pessoas me odeiam, me batem, me humilham. Toda noite eu acordo com medo. Toda manhã eu acordo desejando que o dia não comece. Eu sei que não mereço perdão, mas eu preciso que você saiba. Eu me arrependo. Todos os dias eu acordo e lembro do que fiz. E choro. De verdade. Por favor, mãe, me visita. Só uma vez. Eu preciso te ver. Eu preciso te pedir perdão pessoalmente. Você é tudo que me resta. Seu filho, Júlio César. Eu li a carta 3 vezes. Depois peguei uma caneta e escrevi no verso: Júlio César, você não chorou quando me deixou naquela estrada. Você não chorou quando falsificou o testamento do seu pai. Você não chorou quando tentou me internar num hospício. Você não chorou quando planejou me deixar apodrecer. Você só está chorando agora porque perdeu, porque está sozinho, porque ninguém quer saber de você. Isso não é arrependimento. É autopreservação. É o mesmo egoísmo de sempre, só que com roupa diferente. Eu te dei a vida, te dei amor, te dei tudo, e você jogou fora. Agora vive com as consequências. Não me escreva mais, eu não vou responder. Carmen. PS. Eu não assinei sua mãe, porque você não tem mais uma. Coloquei a carta no envelope. Fechei. Escrevi o endereço de volta. Vai mandar? Zulmira perguntou. Vou. Você não quer pensar mais um pouco? Eu olhei para ela. Zulmira, eu pensei a vida inteira. Pensei enquanto ele me roubava. Pensei enquanto ele me abandonava. Pensei enquanto ele tentava me destruir no tribunal. Eu suspirei. Chega de pensar. Agora é hora de agir. Ela assentiu, em silêncio. Na manhã seguinte, eu coloquei a carta no correio. Nunca recebi resposta. 1 ano depois do julgamento, Vila Esperança era outra cidade. Com parte do dinheiro recuperado, eu transformei o lugar que tinha me salvado. Posto de saúde novo, ruas asfaltadas, escolinha reaberta, sino da igreja funcionando. Famílias novas chegavam a cada mês. Eu comprei uma casinha ao lado de Zulmira. Pequena, simples, mas minha. 1 ano e meio depois, eu fiz 72 anos. A cidade inteira me fez uma festa surpresa na praça. Tinha faixa, bolo, discurso do prefeito, crianças cantando. Eu chorei, de alegria dessa vez. Zulmira chorou também. Augusto tinha vindo de São Paulo só para isso. Quando pediram para eu falar, eu disse só uma coisa. Eu perdi um filho, mas ganhei vocês, uma cidade inteira, uma família inteira. Obrigada. Aplausos, abraços. E no meio de tudo, eu pensei em Lindomar. Eu consegui, meu amor. Eu sobrevivi. E mais que isso, eu vivi. A festa terminou quando o sol começou a se pôr. Zulmira e eu ficamos na varanda da casa dela, aquela mesma varanda onde ela tinha me acolhido, há 2 anos, vendo o céu mudar de cor. Laranja, rosa, dourado. No que você está pensando? Ela perguntou. Em Lindomar. No primeiro pôr do sol que a gente viu juntos. Eu fechei os olhos. Foi no dia em que ele me pediu em casamento. E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. O sol se põe todo dia, Carmen, mas sempre nasce de novo. É assim que a gente tem que viver. Abri os olhos. O sol tinha quase desaparecido no horizonte. Sabe no que eu tô pensando, Zulmira? No quê? Que amanhã o sol vai nascer de novo, e eu vou estar aqui para ver. Ela apertou minha mão. E eu vou estar do seu lado. As primeiras estrelas apareceram. A brisa trouxe cheiro de terra molhada e flores. E ali, naquela varanda, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não porque o mundo estava certo. O mundo raramente está certo. Meu filho ainda estava na cadeia. Meu marido ainda estava morto. Eu tinha 72 anos e mais passado do que futuro. Mas eu estava em paz comigo mesma. Tinha sobrevivido, tinha vencido, tinha reconstruído. E isso, no fim das contas, era tudo o que importava. Se você chegou até aqui comigo, obrigada. Obrigada por me ouvir, por acreditar em mim quando eu mesma duvidei. Sabe, quando eu estava naquela estrada, sozinha, com os pés sangrando e o sol queimando minha cabeça, eu achei que ninguém nunca ia saber o que aconteceu. Achei que ia morrer invisível, esquecida, jogada fora como lixo pelo meu próprio filho. Mas eu não morri. E agora você sabe. Se essa história tocou seu coração,
Se você conhece alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, compartilha. Manda para aquela amiga, para aquela tia, para aquela vizinha que às vezes se sente invisível dentro da própria família. E se você já passou por algo parecido, me conta nos comentários. Eu leio cada um, porque a gente, mulher, precisa se apoiar, precisa saber que não está sozinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem mais histórias como a minha esperando por você. E lembra, o sol se põe todo dia, mas sempre nasce de novo. Até a próxima.